A cidade é sua. Quem escuta, sabe. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa A Cidade é Sua, aqui na programação da Rádio TMC. Quem escuta sabe e você já está ciente, Transamérica é TMC. Valeu pela carona, valeu pela companhia, valeu pela sintonia ao longo deste fim de semana. As notícias da sua cidade, esse é o assunto em destaque aqui na nossa programação. Antes, reforçando e convidando você a acessar as nossas redes sociais, @TMCNewsBR, e também navegar pelo nosso site, tmc.com.br. Um programa especial nesse fim de semana, porque há exatos 20 anos, São Paulo viveu uma das maiores crises da história da segurança pública. Então a gente relembra esses fatos, a gente faz uma viagem no tempo para falar daquele mês de maio, mais de 2006, onde ataques coordenados pelo primeiro comando da capital, o PCC, se espalharam pela capital e, com isso, espalhando medo, não só na cidade de São Paulo, mas no interior do estado, com rebeliões em presídios. Tivemos, na época, na oportunidade, ônibus incendiados, ataques a policiais e uma cidade praticamente paralisada. Quem não se lembra do que aconteceu naquele maio de 2006? Então, 2 décadas depois, os episódios eles ainda levantam debates sobre o crime organizado, cada vez mais. Sistema prisional também, a capacidade de reação do nosso Estado. Então, nesse programa especial, a gente vai debater bastante sobre esse assunto. Nós vamos receber entrevistados que são pessoas públicas, que são referência, inclusive, na segurança pública do nosso Estado, para relembrar aquele período e analisar os impactos até os dias atuais. E a gente já começa em grande estilo. É com muito prazer que a gente recebe aqui na programação da TMC, no programa Cidade é Sua, o promotor de justiça Lincoln Gaquia, ele que é referência nacional, inclusive, no combate ao PCC. Promotor, um prazer recebê-lo aqui na programação da TMC. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Prazer é meu e estou aqui à disposição de vocês. Esse é um daqueles eventos, promotor, mesmo passando 20 anos, a gente pode até comparar, me permita citar aqui, Copa do Mundo, ou mesmo a morte do nosso eterno ídolo, Ayrton Senna, que todo mundo, principalmente levando em consideração a população da cidade de São Paulo, região metropolitana, alguns lugares do interior de São Paulo, todo mundo lembra o que estava fazendo naquele dia fatídico, naquele dia específico de maio de 2006. Eu, particularmente, me lembro, comércios fechando as portas, você voltando para casa mais cedo, aquela coisa de toque de recolher, aquela insegurança. Acredito que você, no centro do furacão, trabalhando já naquela oportunidade, também tem essa recordação viva na sua memória, mesmo 20 anos depois, promotor? Sem sombra de dúvidas, né? Em maio de 2006, todos nós fomos pegos de surpresa, inclusive as polícias, o Ministério Público, né? Com aqueles ataques, toques de recolher, enfim, nós não sabíamos ao certo quem nos estava atacando, né? Claro que havia indícios que eram o PCC, mas nós tínhamos o menor controle sobre esses ataques e mesmo informações que pudessem nos levar a ter prevenido, né, esses ataques. Então, realmente foi um caos, né, na segurança pública e no estado de São Paulo. Agora, 20 anos depois, promotor, 20 anos se passaram, a gente ainda continua falando de PCC, a gente ainda continua observando cada vez mais também, né, o crescimento, as ações, o medo que essa facção acaba gerando, me arrisco dizer, nos tempos atuais, não apenas sobre São Paulo, mas sobre o Brasil inteiro. Mas acredito que tiramos algumas lições, alguns aprendizados daquela época para os dias atuais, perdão. E eu faço justamente essa pergunta para o senhor. Qual que é a principal lição que foi deixada, principalmente pelos ataques de maio de 2006, 20 anos atrás, principalmente para a segurança pública brasileira nos dias atuais? Olha, a principal lição, né, e me parece que foi o Estado de São Paulo e as forças de segurança, inclusive o Ministério Público, entenderem que nós estávamos absolutamente despreparados para o enfrentamento ao PCC.
Então, naquele fatídico mês de maio, como eu disse, todos nós fomos pegos de surpresa, o que é raro de acontecer hoje em dia, não é? Mas nos deu uma lição de que essa foi, na minha opinião, uma das operações mais problemáticas na área de segurança pública da história do Estado de São Paulo, né? Porque se fez a remoção de mais de 700 presos, líderes de organização criminosa, do PCC, para o interior do Estado, aqui para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, sem que se fizesse uma análise de risco, né, das retaliações, né, eventualmente, que poderiam ocorrer, rebeliões, etc. E isso, de fato, ocorreu. Então, o Estado de São Paulo foi atacado, a população sofreu na carne, né, esses ataques, porque ônibus foram queimados, agências bancárias, supermercados, e também as forças de segurança, batalhões de polícia, delegacias de polícia foram alvejados a tiro, muitos policiais e agentes penitenciários acabaram perdendo a vida. Então, a lição que se tira é que o Estado não estava absolutamente preparado para isso. Em seguida vieram várias investigações, inclusive a que eu coordeno até hoje, né, que foi tendente a descobrirmos o funcionamento dessa facção, forma de financiamento, tamanho, quem eram as suas lideranças, para em seguida podermos isolar essas lideranças e agora seguir na fase de asfixia financeira desta grande organização criminosa. Promotor, você mencionou, afirmou, né, que 20 anos atrás o Estado talvez não estivesse preparado para enfrentar o PCC e para lidar com aqueles ataques, com aquelas ameaças. E 20 anos depois, dá para afirmar então o contrário, o Estado segue cada vez mais preparado para asfixiar o primeiro comando da capital, asfixiar aí o PCC, entre outras facções criminosas que acabam surgindo por conta de desmembramentos aí do PCC. Dá para afirmar então que nos dias atuais o Estado está preparado, sim? Olha, em relação a ataques como o de maio de 2006, eu acredito que sim, né? Dificilmente esses ataques ocorreriam hoje sem que fosse detectado aqui pela inteligência do Ministério Público, das polícias, enfim. Para esse tipo de ataque, o Estado está preparado. O que nós não estamos preparados hoje, infelizmente, é para a evolução exponencial que a organização tem experimentado, atingindo hoje infiltração nos poderes do Estado, infiltração na economia formal. As últimas operações do Ministério Público com as polícias têm indicado isso, a presença do PCC em empresas de ônibus, né, participando de licitações públicas, presença do PCC no ramo de combustíveis, no sistema financeiro. Então, o que nos preocupa hoje é que realmente o Estado tem sido, e o Ministério Público, eu posso me incluir também, evidentemente, nessa constatação, que a gente tem sido ainda um pouco reativo a esse crescimento desordenado do PCC. Nós estamos um passo atrás ainda da questão da identificação dos setores, todos os setores que o PCC já está participando, e eu creio que o Estado precisa se antecipar. A gente precisa ter uma atuação mais proativa nesse caso, né, e não apenas reativa. Ou seja, ao invés de utilizar da violência, da venda de drogas, do crime organizado, a facção conseguindo aí expandir as suas influências para os postos de combustíveis, se infiltrando cada vez mais em negócios diversos, na sua opinião, é que faz com que o crescimento do PCC seja exponencial, e é isso que faz um pouco o Estado perder um pouco o controle no combate à facção, promotor? Olha, veja, eu tenho que dizer que o Estado não fez o seu dever de casa. E eu não falo só do Estado de São Paulo, né? Eu falo também do Estado brasileiro, da União Federal. Porque veja que era um problema mais circunscrito a São Paulo, principalmente até 2006. Essa facção acabou tomando o Brasil todo, ela está presente em todos os estados da federação, rivalizando aí com o Comando Vermelho em vários estados, mas presente em todos os estados da federação, e mais em 28 países. Então, a questão é que, né, a falta de integração
entre os estados e a União Federal também ajudou essa grande, né, proliferação do PCC, não só no Brasil, mas em mais de 28 países. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, ter, né, um plano nacional, algo que nos faça agir de maneira integrada e coordenada, porque, de fato, nós, por enquanto, estamos perdendo essa guerra. O PCC já está há muitos anos, há quase 10 anos, pelo menos, no ramo de tráfico internacional de cocaína para a Europa. Então, isso gerou e tem gerado um aporte de capital muito grande para essa organização criminosa e faz com que esse capital retorne para a economia através da participação do PCC em empresas, inclusive que não são empresas de fachada, são empresas lícitas, né, disputando licitações, dominando determinados tipos de negócio, de ramos de mercado, e isso precisa ser contido. Mas para se conter isso hoje, é só com uma participação efetiva do governo federal integrado com os estados. Eu digo assim, Polícia Federal atuando em conjunto com as polícias estaduais e com os ministérios públicos para que a gente possa, de fato, fazer frente a essa organização que não atua mais só no estado de São Paulo. Esse é o programa A Cidade é Sua, aqui na programação da TMC, um programa especial relembrando os 20 anos daquele ataque coordenado do PCC no estado de São Paulo e hoje recebendo diversas figuras importantes no combate ao crime organizado. Uma delas é o promotor de justiça Lincoln Gakia, referência nacional no combate ao PCC. Aliás, promotor, esse assunto, o PCC, é um assunto que gera muito medo na população paulista, na população paulistana, e você é conhecido como um homem de muita coragem, inclusive você é conhecido como o inimigo do PCC, sempre no combate a essa facção já há 20 anos, né? Inclusive o senhor já sofreu algumas tentativas de atentado, inclusive. A população tem muito medo do PCC, mas eu faço essa pergunta para o senhor. O senhor tem medo do PCC? Você tem medo do primeiro comando da capital? Sem dúvida, né? Eu digo que o medo ele anda comigo já há quase 20 anos, né? E mais de perto a partir de 2019, quando eu, inclusive contra a vontade do Estado de São Paulo, do governador, do secretário, do próprio procurador-geral, eu acabei promovendo o isolamento do Marcola e mais 21 lideranças do PCC, que estavam aqui desde 2006, o presidente Venceslau, sozinho, né? Então isso gerou um decreto de morte que foi emitido pelo PCC, né, para que eu fosse morto. Isso perdura até hoje. Mas o medo não me paralisa, né? O medo ele faz com que eu continue me cuidando, evidentemente, mas que eu continue trabalhando e tentando, de certa maneira, enfraquecer essa facção. Agora, promotor, vamos falar um pouquinho do sistema prisional brasileiro, né? A gente está falando bastante do combate, estamos falando bastante das ações do Estado e também as mudanças de ramos, né, que o primeiro comando da capital, essa facção, acaba fazendo ao longo desses 20 anos. E vamos falar também do sistema prisional brasileiro. Ele mudou, inclusive, de forma efetiva desde então, ou o nosso sistema prisional ainda repete problemas que acabam fortalecendo e favorecendo aí, o fortalecimento dessa facção ao longo do nosso estado? Como que você enxerga nesse contexto, no combate, no embate à facção criminosa, como que funciona o nosso sistema prisional brasileiro, em específico do estado de São Paulo? Olha, o estado de São Paulo melhorou bastante no que pertine ao sistema prisional. Eu continuo desde o início da minha carreira, eu sempre atuei em comarcas. Em 1991 eu ingressei no Ministério Público, estou completando 35 anos de carreira e sempre atuei em comarcas que tinham presídios. E eu sempre atuei como corregedor pelo Ministério Público desses presídios, coisa que eu faço até hoje. Tenho aqui mais de 26 unidades prisionais que estão sob minha correção e de outros colegas. O Estado de São Paulo avançou bastante no que pertine a estabelecimentos prisionais, eles estão em boas condições de habitabilidade, porém, nós temos um problema sério, não só aqui em São Paulo, como no Brasil todo, de falta de vagas. Então, você tem aqui unidades para
600, 700 presos, tem 1.500 presos. Já teve muito mais, já passou de 3.000, 2.500, mas mesmo assim são condições que não favorecem a ressocialização. Então, de fato, a gente tem muito problema em relação a isso. Mas o Estado de São Paulo ele tem mais de 230 mil presos no regime fechado. Imaginem que o Brasil tem em torno de 500 mil presos no regime fechado, a gente tem aí praticamente 40% de toda a população carcerária no Brasil. Agora, a situação carcerária fora do Estado de São Paulo, ela é bem pior, né? São situações, às vezes, até degradantes de estabelecimentos penitenciários que não oferecem a mínima condição de habitabilidade, e isso, na verdade, é uma fábrica de criminosos, né? Lembrando que todas as facções criminosas brasileiras, elas são de origem prisional, né? E certamente elas surgiram por conta de desvios, de abusos, de más condições de cumprimento de pena no cárcere. Então, o próprio Estado acabou sendo omisso e provocando isso. O que eu vejo hoje é que não há a menor intenção, o menor interesse dos governantes em investir no sistema prisional. Se fizesse isso, talvez a gente pelo menos separaria aqueles criminosos menos perigosos, né, que estão entrando aí pela primeira vez no sistema prisional, que acabam tendo contato já com criminosos mais perigosos e faccionados e acabam sendo batizados. Eu costumo dizer que voto em presídio, voto de preso não elege ninguém. E às vezes até, se um governador diz que vai aplicar isso ou aquilo na ressocialização de presos, ele acaba perdendo votos, né? Então isso é algo muito, muito complicado, e esse ciclo vicioso precisa ser interrompido. Porque, na verdade, na medida em que a gente aumenta o número de presos, sem criar mais vagas e sem oferecer as mínimas condições de cumprimento de pena e ressocialização, certamente a gente está aumentando o exército também de faccionados aí, mais de 88 facções criminosas que a gente tem espalhadas pelo país hoje. E esse é justamente o tema da minha próxima pergunta, promotor. Além desse medo que a população brasileira acaba sentindo do sistema prisional brasileiro, a falta de confiança, a população brasileira ela fica também um pouco reticente quando ela acaba observando essa divergência entre os poderes, né? Então a gente vê o judiciário que tem certos embates com o executivo e vice-versa, e no final das contas quem acaba sofrendo é a população. Você também enxerga dessa forma e isso acaba dificultando cada vez mais o combate à criminalidade? É esse embate dentro dos poderes, é isso mesmo? Eu não tenho dúvidas, né? Então veja que a falta de investimento no sistema prisional, no sistema penitenciário, ele gera ações do Poder Judiciário, muitas vezes do CNJ, do próprio STF, que promovem medidas de desencarceramento, medidas de colocação de presos que não têm condições em regime aberto, por exemplo, se passar para poder tentar, de alguma maneira, solucionar a falta de vagas. Isso cria uma sensação muito ruim na população, né? A população vê o Poder Judiciário e o STF e o CNJ como o grande vilão da história, porque tem, de fato, né, tomado medidas aí, às vezes que não estão nem previstas na lei, né, os mutirões carcerários, olha, não tem, a penitenciária está com excesso além de 40% do que ela poderia, então vai ter que soltar presos de alguma maneira, sem exame criminológico, sem qualquer ferição de periculosidade, de aspectos subjetivos, e isso tem sido feito com muita frequência. Temos as audiências de custódia também, e que pese a lei não prevê isso, mas a gente vê uma série de abusos, né? A soltura indiscriminada de presos na audiência de custódia, o que gera também para a população uma indignação, e para o próprio criminoso uma sensação de impunidade, né? De que ele pode voltar a reincidir, que ele vai acabar sendo solto, seja na audiência de custódia, seja numa progressão de pena de maneira rápida e sem observar os requisitos subjetivos, de fato, se aquele preso tinha condições de estar em liberdade. Então isso também, na verdade, não é só um ônus do Poder Judiciário.
o Poder Executivo também é responsável por isso, porque ele não cuidou, né, da ampliação do sistema prisional, e aí força o Poder Judiciário a tomar medidas aí que são extremamente impopulares e até eu acho que colocam em risco a população. Agora, promotor, já agradecendo a sua participação para a gente ir encerrando, existe risco de o Brasil, ou mesmo o Estado de São Paulo, voltar a enfrentar aqueles ataques coordenados de 20 anos atrás, por conta, inclusive, do aparato de inteligência atual, seja da facção, seja do Estado no embate? Você já havia mencionado anteriormente que o Estado está cada vez mais preparado, então dá para deixar a população um pouco mais segura em relação aos ataques. Muito difícil que isso aconteça novamente no nosso Estado? Olha, é claro que, né, não dá para dizer que eles não ocorrerão jamais, mas eu particularmente, com a experiência que eu tenho já de mais de 20 anos, né, trabalhando nessa área, e também com o trabalho de inteligência que a gente tem integrado aqui com as polícias e com o sistema penitenciário, eu reputo bem difícil que a gente tenha esses ataques generalizados em todo o estado de São Paulo, mesmo na capital. Porém, o próprio PCC, e eu já ouvi líderes que foram colaboradores, dizendo que eles não repetiriam os ataques de 2006, porque ali eles teriam perdido muita droga, mais criminosos ou suspeitos acabaram morrendo naquele fatídico maio de 2006. A gente teve mais de 500 mortos aí, né, e a maioria deles suspeitos e criminosos, embora que pese também dezenas de policiais terem sido mortos. Então, o que eles estão fazendo ultimamente, infelizmente, são ataques isolados, né, pontuais, contra determinados alvos que podem representar algum tipo de empecilho, algum tipo de entrave para o PCC, como é o meu caso, por exemplo, como foi o caso do assassinato do delegado Rui Fontes, embora já tivesse aposentado aí há mais de 5 anos, ele foi executado na Praia Grande a mando do PCC, para que fique claro que nenhuma autoridade ou outra autoridade policial, principalmente as da ativa, tomem as medidas contra o PCC que o Dr. Rui tenha tomado. Então, esses ataques pontuais a alvos específicos, eles acabam gerando o mesmo efeito, ou até um efeito maior do que aqueles ataques generalizados de 2006, em que o PCC, inclusive, acabou perdendo, ele já não tinha, mas acabou perdendo qualquer tipo de apoio popular, porque quem sofreu mais também em 2006 foi a própria população do estado de São Paulo. Tá certo. Então, a gente tem uma grande satisfação, sempre um grande orgulho em receber o promotor de justiça Lincoln Gaquia, ele que é referência nacional no combate ao PCC, nesse nosso programa especial aí do A Cidade é Sua. Promotor, muito obrigado, portas abertas da TMC sempre para o senhor, foi um prazer e até uma próxima. Obrigado, foi um prazer e até uma próxima também. Forte abraço para todos. A gente que agradece, dando sequência nessa programação especial com entrevistas importantes. Eu chamo agora o nosso apresentador Rafael Tebas, que vai receber o delegado Oswaldo Nico Gonçalves também para um bate-papo muito importante a partir de agora. É com você, Rafael. Bom, e a gente conversa agora com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o delegado Oswaldo Nico Gonçalves. Delegado Nico, muito obrigado, viu, por nos atender, por receber aqui a TMC, aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, sempre bem-vinda. E, Rafa, aqui é a casa sua. Delegado, para a gente então começar a nossa entrevista, né? É impressionante como passa rápido o tempo, perdoa esse clichê, mas é um fato, né? Já são 20 anos de maio de 2006, aquele período muito triste para o estado de São Paulo, para a capital paulista, com os ataques que aconteceram. Naquele momento, só para a gente recapitular aqui também para a nossa audiência, o senhor trabalhava como delegado e já tinha uma experiência na área. Pô, naquela época eu estava vibrando muito, né? Eu era supervisor do Garra, eu era piloto e tinha virado supervisor com o Dr. Bittencourt do DEIC, né? Eu me lembro, pô, eu vivia intensamente a polícia, como até hoje, né? Para mim hoje parece que é o primeiro dia que eu entrei, mas aquela noite eu me lembro muito bem
eu como supervisor do Garra, a gente ficou sabendo que podia acontecer alguns ataques em policiais, e o que que eu fiz? Eu fui para a base, convoquei todos os policiais, quem estava de folga, quem não estava, quem tinha trabalhado à noite, para que comparecesse à base e abrisse o talão da viatura, porque a gente sabia que o Garra é um órgão de apoio a policiais, e a gente quer precisar da gente. E a primeira coisa que eu fiz, eu reuni todo mundo na base. A primeira determinação foi que ninguém saísse sozinho com uma viatura só, sempre acompanhado de 2, 3 viaturas. A gente fazia um comboio de viaturas. A nossa primeira medida foi ir para o DEIC e isolar a rua. Eu fechei a rua de cima e a rua de baixo, nas Aquinate, para ninguém passar. Que o pessoal chegar, o pessoal começou a ficar bravo comigo, os comerciantes vizinho ao DEIC, né? Ainda uma loja de imóvel, a mulher veio brigar comigo, eu lembro muito bem que a mulher me xingou pra caramba porque eu fechei a rua, mas era uma medida necessária naquele momento. E lembro também, Rafa, a primeira ocorrência que a gente atendeu, tá todo mundo baseado lá para ver quem precisava de apoio. O primeiro que precisou de apoio foi um bombeiro na zona lá ali do Simba Safari, aquela zona ali da Cursino, lá debaixo da Cursino, me parece que aquela região, se não me falha a memória. Um bombeiro que tinha sido baleado aí, escolheram porque era bombeiro, foi o primeiro que foi baleado. Depois veio aquela sequência, né, que tudo, mas a gente foi atender o primeiro. E eu me lembro, secretário, eu tinha 11 anos nessa época, meu pai me levava sempre para a escola de metrô, e naquele dia ele falou, olha, você não vai para a escola, né? Então foi algo realmente que mexeu ali com o cotidiano das pessoas. E naquelas primeiras horas, quais as medidas que foram decisivas para conseguir resolver o problema? É o policiamento preventivo especializado, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, e foi o que a gente fez. Comparando com hoje, o crime mudou muito, né? Naquela época, tinha aquele pessoal a mão armada aqui numa agência bancária e colocava todo mundo como refém, e ele roubava o caixa, aí chegava o Garra, chegava a Polícia Militar, cercava a agência, tinha confronto. Hoje já não temos esse tipo de crime quase. Eu não tenho muita notícia aí de assalto a banco hoje que chega o pessoal armado para roubar. O pessoal partiu para a tecnologia. E o que nós fizemos hoje? Hoje a gente combate o crime organizado com tecnologia, com a nossa muralha paulista, com tantas ferramentas que a gente tem, asfixia financeira. Estamos tirando o dinheiro do crime, Rafa, com o caso aqui da Cracolândia do lado aqui, que nós encerramos com isso. Fechamos mais de 80 hotéis aqui na região. Tiramos o dinheiro deles para esse dinheiro servir no crime. São mais de 120 milhões que a gente... O que a gente está procurando? Asfixia financeira no crime organizado para combater hoje, diferentemente do que era 20 anos atrás. Pois é, o avanço tecnológico, né, é impressionante. De lá para cá, realmente muita coisa mudou. E, secretário, qual foi o aprendizado, né, olhando agora para o passado, 20 anos depois, 2 décadas, qual foi o grande aprendizado daquele momento? Naquela época a gente não podia falar muito em crime organizado, parece que era proibido, né, de falar em crime organizado naquela época. Hoje a realidade é outra, hoje já consta até no nosso Código Penal, crime organizado, é totalmente diferente. Parece que o pessoal daquela época não aceitava muito esse tipo de conversa. Hoje a gente aceita, vai para cima, chega na frente deles, você vê o combate no crime organizado. Hoje chegamos, vamos dizer, na Paulista, na outra avenida famosa da Faria Lima, chegamos no pessoal que vende brinquedo, não tem onde hoje a polícia não chegue. E posso te falar, Rafa, para todos os ouvintes aqui, não tem lugar que a polícia de São Paulo não entre aqui, não tem lugar, falar que aqui é o reduto de fulano de tal, de bandido fulano de tal. Eu não conheço um bandido de nome aqui em São Paulo. Não, pode ser que tenha em outro estado, mas eu não conheço uma liderança de nome que está aqui em São Paulo. Não conheço. Eu estou com 46 anos aqui na polícia e não tem lugar que a gente deixe de ir. Semana passada colocaram aí uma corrente, 2 pilarzinhos numa comunidade aqui do Paraisópolis. Em seguida a polícia foi lá. Não admitiram isso aqui, não tem lugar para bandido tomar conta de território. E em relação a isso que o senhor acabou de pautar, de trazer para a gente aqui, eu também aproveito e pergunto, né, se aquele momento, né, da história também acabou colocando em evidência a pauta da segurança pública em São Paulo, né, depois de, enfim, 20 anos, dá para fazer uma avaliação em relação a isso? A avaliação, que eu te falei, o crime é dinâmico, nós também somos dinâmicos, mudamos sempre, estamos chegando na frente, então é outro tipo de crime, né? Naquela época se falava lá, de alguns líderes lá, eu vou te falar, o Nego do Mangue, o MacGyver, tem tantos outros que eu posso lembrar, Nego Manga,
Tem tantos aí que era famoso, o Marcola, tá todo mundo na cadeia, quem não tá cumprindo um pena até hoje. Quais os principais pontos, né? A gente observa também que o PCC mudou a forma de agir, né, dentro e fora dos presídios de 2006 para agora 2026. O que mudou efetivamente os principais pontos na atuação do combate ao crime? O combate ao crime a gente hoje combate com tecnologia, né? Chegando na frente, nós temos ferramentas aí. Hoje, aquele tempo lá, 20 anos atrás, não se falava tanto no telefone, não conseguia tantas respostas como tinha. Aquele tempo tinha sequestro que a gente não chegava. Vai ter um sequestro e ver se a polícia não chega. Chegamos na frente. Hoje nós estamos com tecnologia, com nossos aparelhos, com a polícia bem preparada, diferentemente daquela época que era o começo, né? E hoje o senhor é secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo, assumiu, dá para dizer que faz pouco tempo, foi no final do ano passado. Quais são atualmente os maiores desafios, né? Além, claro, da importância do cargo também? Olha, eu vou te falar uma coisa, nós estamos conseguindo baixar todos os índices da série histórica desde 2001, Rafa. Desde 2001 nunca se baixou tantos índices, mas eu não consigo transmitir a sensação de segurança. Eu vou dizer, se você andar aqui, Rafa, do lado, aqui na a Catedral da Sé, andar por lá, você vai ver um policiamento, você vai ver que mudou a história do centro de São Paulo. Mudou. Você vê, nós conseguimos baixar aqui na região 60%, mas não conseguimos transmitir isso para a população. Porque aí o que é uma pessoa que a gente já aprendeu 18 vezes entre o final do ano passado e até hoje, ele volta e derruba uma senhora no chão para roubar uma correntinha. Isso viraliza no celular, todo mundo está vendo. E acha que aqui está um perigo de andar, entendeu? Se você desafia você, teu câmera aqui, de lá agora andar no centro, ver como estava diferente, mas não consegue transmitir a sensação de segurança. Eu gostaria de transmitir, baixei 60% aqui no centro, eu queria transmitir isso para a população, falar, baixei 60%, baixei 30%, roubo de carga, baixei um 40%, não consigo transmitir. Entendeu? Não consigo chegar na só porque hoje tu não viraliza. Você entendeu? A tecnologia, todo mundo... E um fato ruim, que nem essa mulher que foi roubada, que eu te falei que jogaram no chão, todo mundo passa de um zap para o outro, todo mundo está correndo. Tá, não, né? Mas uma coisa que foi preso, os bandidos que foram presos, não passa tanto assim. Então, a nossa dificuldade é a sensação de segurança, transmitir para a população o que nós estamos conseguindo baixar nos indicadores. E outra coisa já que você quer que eu falo. Outra coisa que me preocupa é baixar o feminicídio. Porque é uma coisa difícil para nós, porque é um crime que acontece dentro de casa, Rafa. Sabe? Quando a polícia fica sabendo, já aconteceu. Por isso que eu falo, tem algumas etapas que a gente pode ajudar, né? Se você, Rafa, souber que uma amiga sua, uma amiga da sua esposa, uma amiga da sua mãe, está sendo assim, o marido já não deixa ela sair de casa, não deixa o contato com as amigas. Ela não vai mais no mercado porque já tomaram o dinheiro dela, asfixiou ela financeiramente. Tal. Procure avisar um parente dela, procure avisar uma autoridade do bairro, sabe? Falar, aquela mulher está meio estranha. Aí começa um tapa na mesa, sabe? Aqueles gritos, depois a primeira agressão, aí a mulher perdoa achando que vai melhorar tudo, depois a segunda agressão, até chegar ao feminicídio. Só aí, quando chegou no feminicídio, a polícia fica sabendo. Todas as etapas que eu te falei, Rafa, se alguém sabe, você tem um amigo, olha, a nossa amiga lá, o marido lá está estranho com ela, hein? Não deixa mais conversar com as amigas, não deixa no mercado, ela tirou após o dinheiro dela, ela fica meio lá privada. Procure saber, porque se a polícia souber antes, dá para a gente chegar a um assistente social. E o que a gente faz aqui em São Paulo, Rafa, ninguém faz mais pela mulher que a gente faz, mas a gente não consegue baixar o feminicídio. Estamos lutando e vamos baixar. Eu acho que esse mês vai baixar. Sabe, E nesses casos, secretário, inclusive essa é uma pauta que a gente traz muito ao longo da nossa programação, tanto no A Cidade é Sua, como também no Paulista TMC, enfim, ao longo de toda a programação. Em caso de alguma denúncia ou de algum receio por parte de algum cidadão, ele pode procurar então as forças de segurança, a secretaria. Tem uma coisa chamada SSP, Mulher Segura, nosso aplicativo. Qualquer um baixa aí, tá lá. Lá a mulher faz um BO, sabe? Ela pode chamar um táxi, que a gente paga o táxi para ela ir até a delegacia. Se ela precisar de um táxi para ir no IML, a gente paga o táxi, tem um convênio com uma equipe de táxi, sabe? Ali ela pode acionar o botão do pânico, sabe? Ela pode, com essa ocorrência que ela fizer, a gente consegue, depende ou não, tornozelar o agressor. E a gente consegue monitorar. Ela fala assim, olha, eu trabalho nesse endereço, vou no cabeleireiro naquele, o mercado naquele, ela deixa uma relação de endereço.
e aquele que é o agressor tiver tornozelado, quando estiver chegando perto, chega uma viatura antes. Rafa, 3, 4 semanas atrás, em São Bernardo do Campo, uma pessoa que está com tornozeleira estava chegando perto de uma vítima. Tocou no cupom. Aí chegou antes, ele estava chegando próximo dela com uma faca. Isso não é divulgado. Outra coisa que você pode me ajudar a falar, se a mulher liga e de repente ela para de falar, desistiu, nossa cabine está ligando de volta para ela. Fala, por que a senhora parou de falar? Desistiu? Tem algum problema? Quer que eu mande alguém aí? Sabe? Ou às vezes a pessoa liga e não fala nada, fica com você e desliga. Nós mandamos seguir e perguntar por que ela fez isso, se está precisando de alguma coisa. Essa ferramenta, baixa você depois para ver, SSP Mulher Segura. Ajuda muito, isso vai ajudar nós a mudar esse quadro. É realmente um quadro preocupante, então fica também esse recado para a nossa audiência. O senhor citou agora há pouco tecnologia, né, a forma também como o crime age em relação à tecnologia, mas acho também interessante a gente passar aqui para quem está nos acompanhando a forma como hoje a Secretaria de Segurança Pública, as polícias, enfim, trabalham com tecnologia também e os principais pontos, né? Quais são hoje as principais formas de agir no que diz respeito à tecnologia? Você vê o nosso Muralha Paulista? Vou dizer de um evento num campo de futebol. Qualquer um deles, se a pessoa compra o ingresso, vai lá. A pessoa... sei lá, Morumbis, por exemplo. Exatamente, vai lá no Allianz Parque. Vamos dizer na Vila Belmiro, que é meu time de coração, você entendeu? Eu consegui lá com o pessoal, tem agora. A pessoa compra o ingresso, vai lá e a pessoa é procurada pela justiça. Outro dia pegamos 5 procurados pela justiça lá. Né? É bastante gente. 5 que interessavam por roubo, por estupro. E foi para cadeia. Então, o nosso Muralha Paulista está nos ajudando, o reconhecimento facial, essa parceria que a gente tem com a prefeitura, como nunca houve. O Smart Sampa, né? Exatamente, o Smart Sampa. Por que tem o Smart Sampa? Por que funciona? Porque a parceria do governo do estado com o Tarcísio, que não tem picuinha com a prefeitura, os dois falam a mesma língua, querem os bandidos presos. Então, trocamos os dados. Hoje, o banco de dados é nosso aqui emprestado. Isso não concorreu antes. Quer dizer, o Smart Sampa trabalha, o guarda municipal, que está com uma câmera também na moto, identificou uma pessoa que é procurada interessante pela polícia. Aciona o nosso banco de dados, a pessoa é presa. Quantos nós fizemos? Você deve ter acompanhado no seu jornalismo vários casos. E é isso que nós estamos falando, essas parcerias que a gente faz. Por exemplo, eu assinei a contato com a Polícia Federal, uma expansão do FICO da Polícia Federal. E nós fizemos mais de 270 operações com a Polícia Federal. Com o Ministério Público, 230. Estamos fazendo uma hoje em Campinas. Um sucesso muito grande hoje em Campinas, prendendo aquele diabo loiro, aquele pessoal de rodeio, com touro, cavalo, com tudo que lava o dinheiro para o crime. Hoje também foi iniciativa nossa. É interessante isso, secretário. Eu vou agora, já caminhando para o final aqui da nossa entrevista, da nossa conversa, fazer uma pergunta que sempre divide opiniões. Aqui na TMC a gente sempre conversa com especialistas em segurança pública, sempre com ponto e contraponto. Eu vou aproveitar a sua experiência nessa área então para te fazer a seguinte pergunta. Existe nesse momento na sociedade uma divisão sobre classificar ou não as facções criminosas como organizações terroristas? Qual que é a sua avaliação sobre esse tema? Olha, eu acho que tudo que vir é bem-vindo para combater o crime. Para mim, pouco importa a classificação que der. Você vai lá para falar isso. Desde que eu consiga colocar os líderes de organização criminal na cadeia, que nem o caso do Dr. Rui, lá da Praia Grande. Depois de 20 anos foram assassinar uns bandidos que ele prenderam ele naquele tempo. Eu quero que o bandido que cumpra a pena que ele tem. Eu não quero nem mudar a lei, que ele cumpra. O cara pega 20 anos, dá um pouco, ele tem um benefício, saidinha, isso e aquilo, o cara não fica 5, 6 e vai embora. Você entendeu? Então eu quero mudar esse tratamento. Esses líderes de facções, esse pessoa do crime organizado que fique mais tempo. Agora, se falar que é por terrorismo, na minha, assim, como policial, que vive o dia a dia, para mim tanto importa o nome que vão dar, se é isso terrorismo, se não é terrorismo, se é isso não. Eu quero que a população se sinta segura e que esses verdadeiros criminosos que atentam contra o Estado, que são de organizações criminosas, fiquem na cadeia mais tempo. Bom, para a gente fechar aqui, as últimas 2 perguntas então, secretário, depois de... Mas rapidinho, rapidamente aqui, últimas 2, secretário. Depois então de 20 anos, a gente trouxe isso no começo da nossa entrevista, a gente relembrou, né, os ataques que aconteceram em maio de 2006. Existe algum risco de uma nova ofensiva do crime aqui em São Paulo, ou a gente pode ficar seguro que não? Aqui em São Paulo? Aqui zero aqui a gente chega na frente. Me fala aqui em São Paulo onde a polícia não entra.
Me falam de São Paulo qual desses crimes que é tão noticiado que a polícia deixou de prender e esclarecer. Pode demorar um pouquinho, entendeu? Eu vou dizer agora, nós saímos um caso dessa semana. Você acompanhou aquele abuso de 5 menores que tiveram lá na Zona Leste. Nós saímos aqui, quando o governador mandou para nós o vídeo, eu não sabia, ninguém sabia onde tinha acontecido, que zona da cidade era, onde era, só tinha aquela imagem que estava correndo na internet. Em 5 dias, nós pegamos uma pessoa na Bahia. Você vê, a Polícia de São Paulo tem que tirar o chapéu. Então eu não acredito numa nova tentativa disso. Secretário, para a gente fechar aqui, já te agradecendo, inclusive, pela conversa. O tempo é sempre relativo, o senhor tem uma agenda bastante cheia, trabalha bastante, assumiu a Secretaria de Segurança Pública no final do ano passado, 2025, dá para dizer que é pouco tempo, é recente. Qual que é a sua avaliação a partir desse momento e o que pensar sobre esse futuro próximo? Olha, a minha avaliação é que a gente está baixando os principais indicadores da série histórica, nunca se baixou tantos indicadores. A minha avaliação é que a gente consiga transmitir para a população essa sensação de segurança, que a gente não consegue. Essa é a minha avaliação, mas para o pessoal acreditar na polícia, ninguém tem uma polícia igual a de São Paulo, dedicada, trabalhadora, certo? Com homens honrados trabalhando. Às vezes a gente age com nossas corregedorias para colocar a casa em ordem, mas age firme, né? Firme, com o braço forte. Secretário de Segurança Pública de São Paulo, delegado Oswaldo Nico Gonçalves, muito obrigado pela entrevista aqui na TMC. Obrigado, Rafa. Um abração. Valeu, Rafael Tebas, obrigado pelas informações. Nosso apresentador, o Tebas, entrevistando o delegado Oswaldo Nico Gonçalves. Mais cedo, aqui também no programa A Cidade é Sua, eu recebi o promotor de justiça Lincoln Gaquia, trazendo essas grandes figuras, inclusive autoridades no assunto, para esse programa especial. A Cidade é Sua, especial sobre os 20 anos do ataque do PCC, que aconteceu também no mês de maio, mas lá atrás, no ano de 2006. Até estava vendo uma notícia ao longo dessa semana que o governo está postando fichas em pautas contra o crime organizado. É isso mesmo, são mais de 11 bilhões de reais previstos para combater o avanço das facções criminosas. Esse ainda segue sendo o assunto do nosso programa A Cidade é Sua. E é com prazer que a gente recebe agora a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo para participar também desse programa especial, que é a doutora Ivana Davi. Doutora, seja bem-vinda. Aqui é a programação da TMC, sempre um prazer falar com você. O prazer é meu, agradeço sempre a oportunidade e é sempre um desafio falar um pouco mais sobre crime organizado no nosso país. Com certeza. Mas acredito que seja fácil a gente se recordar, doutora, onde estávamos naquele maio de 2006. Perguntei agora há pouco para o Gaquia, é algo que marca a gente, marcou a mim também, eu me recordo muito bem. Daquela época onde os estabelecimentos estavam fechando as portas, muita gente correu para casa mais cedo, em pleno dia de semana, na cidade mais movimentada da América Latina. E 20 anos depois desse incidente, a senhora também se recorda qual foi o momento em que você se encontrava naquele maio de 2006? E mais do que isso, qual foi a sua sensação ao ver uma organização criminosa mandando no estado de São Paulo? Pois é, né? Estávamos todos no Fórum da Barra Funda, juíza criminal, todo o expediente em pleno trabalho, quando começou a surgir as notícias de eventual tomada das ruas pelo crime organizado. O que a gente viveu foi, na verdade, um toque de recolher, né? E a certeza de que o crime organizado, especificamente uma facção criminosa, né, denominada PCC, primeiro comando da capital, que a gente já tinha, né, conhecimento dentro do sistema prisional, pulou, né, transpôs as muralhas dos presídios e veio para as ruas, literalmente, enfrentar o Estado. O Tribunal de Justiça foi comunicado, a Barra Funda fica na Marginal, e o presidente, então, determinou que todos os prédios fossem esvaziados, dispensando todos os funcionários, para cada qual voltar para sua casa. Entretanto, voltar para casa não era uma coisa tão simples. A cidade estava um caos, o trânsito todo parado, e me recordo que levamos entre 3, 4 horas para chegar
em casa e aí, né, ter conhecimento do que estava acontecendo. Era o enfrentamento do crime, né, o crime literalmente desafiando o Estado. E 2 décadas depois, doutora, desses ataques em maio de 2006, dá para dizer então que após esse ataque o Estado venceu o crime, o Estado venceu o PCC, ou ele apenas se adaptou? O primeiro comando da capital continua mais diversificado, mais sofisticado? As cenas desses capítulos que vieram desde 2006 continuam, doutora? O Estado não venceu o crime organizado. Eu, como corregedora de presídio, corregedora dos distritos policiais, nós tínhamos cerca de 10 mil presos em distritos, em carceragens de distritos, fora os presos que estavam em penitenciárias, e naquela época a gente já tinha CDPs aqui na capital e no interior, né? De lá para cá, né, o 2006 é um marco quando a gente estuda crime organizado, quando a gente estuda o PCC no tempo. 2006 é um marco, que é o marco exatamente que essa facção transborda as muralhas e vem para a rua. E você deve recordar que o Estado negava a existência do PCC. Ele nunca assumiu, né, a existência de uma organização criminosa, agora denominada facção criminosa, no sistema prisional. E nesta data, 2006, e nesse ano, depois de maio, tiveram outras ocorrências envolvendo o crime organizado, não era mais possível negar a existência da dita facção, né? Já tínhamos aí a morte do juiz Machadinho, que aconteceu em 2003, onde toda a cúpula do PCC foi investigada pelo Dr. Rui Ferraz Fontes, vítima de um homicídio há pouco tempo atrás, e a gente já tinha desenhado, eu como juíza, já tinha a estrutura dessa facção criminosa, né? De lá para cá, outras ocorrências são pontuadas nessa organização. Para o Gaquia, inclusive, já uma máfia, ele só cresceu, e o PCC, que era uma facção que nasceu dentro do sistema prisional do estado de São Paulo, hoje é a 8ª maior organização criminosa do mundo, que pratica tráfico, principalmente de cocaína, transnacional. Já que a senhora citou o promotor Gaquia, eu bati um papo com ele anteriormente, aqui no comecinho do programa, e o promotor Lincoln Gaquia, ele disse que a transferência de lideranças do PCC, à época, para a penitenciária de Venceslau, lá em 2006, foi um dos maiores, se não o maior erro do Estado, pois acabou possibilitando a reorganização da facção. A senhora concorda com a afirmação dele? Pois é, o que aconteceu efetivamente foi o seguinte: o secretário, né, eles foram ouvidos, o Rui Ferraz Fontes e o então diretor do TEIC, Dr. Bittencourt, foram ouvidos na Lesp, numa CPI, num evento que estava tendo na Lesp. O depoimento deles foi gravado e naquele depoimento eles narravam essa transferência de cerca de 700 presos para o interior e a cúpula do PCC para esse presídio, considerado hoje, inclusive, presídio de segurança máxima. Um funcionário vendeu essa informação, creia-me, por R$200. E um advogado, né, noticiou esses fatos às lideranças da facção. Né, embate a essa mudança, não concordando com essa transferência, ia se aproveitar o Dia das Mães, inclusive, né, como a data, né, para virar os presídios. E foi o que aconteceu. Eles resolveram virar, deram o que a gente chama de salve geral, e os presos que estavam em liberdade, aproveitando aí a saidinha do Dia das Mães, começaram a enfrentar o Estado, atirando em policiais, em guardas civis, colocando fogo em ônibus, enfrentando policiais na rua,
atirando contra estabelecimentos públicos, e aí, logicamente, a polícia, né, teve que também vir para a rua para, de alguma forma, tentar controlar. Foi isso que efetivamente startou essa situação, que se prolongou por 4, 5 dias. Agora, doutora Ivana, quando eu falo a gente, né, eu digo a população, né, os Sim, civis. Quando a gente acaba pensando numa facção criminosa, ou mesmo num PCC, especificamente falando, a gente está falando do quê? Da venda de drogas, de armamentos, ou mesmo de ataque, de violência, mas a gente acaba vendo também nos dias atuais, 20 anos depois, que eles meio que diversificaram a sua forma de atuação. Seja no mundo dos combustíveis, dos comércios, que muita gente fala infiltrados na Faria Lima, que é um dos maiores centros comerciais do nosso país, podemos dizer. Na sua avaliação, o PCC hoje ele está mais próximo, sim, de uma organização criminosa tradicional, ou tem uma estrutura paralela, inclusive com poderes dentro do Estado? Você consegue afirmar isso? pois é, né? O PCC ele nasce lá, né, depois da rebelião do Carandiru, em 93, 94, em 98, 99, ele já está muito bem estruturado dentro do sistema prisional. Eu, como juíza corregedora, ia nas rebeliões. Naquela época, o juiz tinha que comparecer às rebeliões e já, né, enfrentava, já observava presos degolado, preso sequestrado, né, preso sendo batizado pela facção criminosa. Era uma fase em que a facção estava crescendo. Naquela época existia a cebola, os presos contribuíam financeiramente para a facção criminosa. De lá para cá, e sempre ligada ao narcotráfico. Ela tem uma estrutura, né, entre os países andinos. O Brasil tem como vizinhos Bolívia, Peru e Colômbia, os 3 maiores produtores de droga do mundo, né? E o Brasil sempre, né, e o PCC negocia e negociava até então a droga que vinha desses países, passava pelo Brasil e escoava para o continente africano e para o continente europeu, como faz hoje, inclusive, né, aliada à Drangheta, que distribui essa droga no continente europeu. Nessa função do PCC de tráfico de droga, ele continua, né, até hoje, e é um ponto, né, nevrálgico onde ele fatura bilhões de dólares. Entretanto, o PCC ele foi crescendo, né, essa movimentação ela foi se agigantando, e o que ele tinha que fazer? Começar a lavar esse dinheiro. E nessa lavagem de dinheiro ele começa a fazer, né, essas ligações com bancos, com gasolina, com igreja, com ração de cachorro, com aras, com criação de gado, ou seja, né, o produto e o provento do crime de tráfico de droga, principalmente o tráfico de droga, começou a ser, entre aspas, investido, diversificado em outros segmentos, que é o que a gente assiste hoje, por exemplo, na Faria Lima. As pessoas têm que entender que ser integrante de uma organização criminosa, né, necessariamente você não precisa carregar 1 quilo de cocaína nas costas, né? Você não precisa trazer uma mochila com 30 quilos de cocaína que mais ou menos custa 400 mil reais. O fato de você investir dinheiro, né, de você participar emprestando, por exemplo, o seu nome para essa organização criminosa, teoricamente pode, né, ser entendido como um integrante da facção criminosa. Então o PCC ele foi diversificando, né, o produto do crime de tráfico. Começou a investir em gasolina, em postos de gasolina, depois ele cresceu do posto de gasolina e foi para a refinaria, ou seja, tudo isso é a consequência dessa movimentação bilionária que gera o tráfico de entorpecente. E por isso, essa ligação, né, com outros segmentos. Um ponto nevrálgico para toda organização criminosa, e aí a organização criminosa começa a se diferenciar e passar para o campo de uma máfia, é exatamente, né, essa simbiose com o Estado, que, leia-se, chama-se corrupção.
Tá certo, batemos um papo com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, a doutora Ivana Davi, aqui conosco em mais um programa especial de A Cidade é Sua, 20 anos, desde aquele maio histórico, maio de 2006, com os ataques do PCC. Doutora Ivana, muito obrigado mais uma vez pela participação, TMC, sempre abrindo as portas para a senhora. Até uma próxima. Até uma próxima, eu que agradeço sempre. Parabéns pela pauta. Valeu, a gente que agradece. Agradece também a sua audiência nessa programação especial, nesse A Cidade é Sua, um programa especial, inclusive, como eu falei, 20 anos daqueles ataques que marcaram São Paulo e mudaram a história, inclusive, né, da segurança pública do Brasil. 2 décadas depois, as consequências daquele maio lá de 2006, elas ainda ecoam pelas ruas da maior cidade do país, do maior estado aqui da nossa nação, nos presídios, nas decisões do nosso estado também, é claro. A TMC segue acompanhando de perto esse tema, ouvindo os especialistas, que é o que nós fizemos hoje, é claro, cobrando respostas também e mantendo você sempre bem informado. Foi um prazer, você continua com a programação da TMC. Um ótimo fim de semana a todos. Aquele abraço. A cidade é sua. Quem escuta, sabe.